Queria que você abrisse a palavra de Deus aí. Eu acrescentei um texto, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem está aprendendo aí, nessa série Castelo de Areia, e princípios e ensinamentos valiosos que realmente contribuem para a edificação da nossa vida como marido, como pai, como filho, como cristão. Realmente é muito importante que, mais do que uma série de Netflix, que a gente às vezes fica vidrado, assiste de 2, 3 vezes aquele mesmo episódio, que você possa, se porventura você entender, e mesmo que não, com certeza você vai ser edificado. Volte lá no YouTube, a gente tem todas as transmissões dos cultos. Se você quiser assistir de novo e recapitular alguns aprendizados, o pastor na semana passada, ele reforçou 4 princípios importantes, 4 aprendizados que ele tirou do Sermão da Montanha, que é a falta de perdão, é certeza de processos espirituais paralisados. Segundo, casamento é para a vida toda, com uma exceção clara e não muitas exceções. Terceiro, a palavra do cristão precisa ser sim, sim e não, não, não havendo necessidade de juramento para dar garantia. E quarto, amar é uma atitude que precisa alcançar todos que estiverem próximo a nós, mesmo quem nos odeia. É forte isso. E eu pedi para você abrir em Hebreus, porque o escritor aos Hebreus, pode colocar lá para nós lermos juntos. Ele diz assim, pode colocar lá. Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. A palavra de Deus, ela é magnífica, ela é maravilhosa, ela é inspiradora, ela traz aprendizados. Mas o escritor aos Hebreus diz assim, por muito tempo, Deus falou por várias vezes pelos nossos antepassados, pelos profetas. E Ele está dizendo assim, e agora, nesses últimos dias, Ele nos falou por meio do próprio Filho, por meio do próprio Jesus. E essas palavras e esses valores que nós estamos tirando aqui são palavras de Jesus. É por isso que aquilo que a Bíblia fala com clareza, aquilo que Jesus diz com clareza, com certeza nós falaremos com certeza. Certamente falaremos com certeza, porque nós não podemos ter medo de ser claro. Às vezes parece assim, nossa, mas vai falar sobre isso na igreja, vai falar sobre esse tema? É, porque Jesus disse isso. E nós, como embaixadores do teu reino, embaixadores da tua palavra, nós vamos continuar dizendo isso. Feche seus olhos nessa manhã. Senhor, nós estamos aqui reforçando as palavras que Jesus pronunciou ali para aqueles discípulos e que se estendeu e alcançou até os nossos corações. Nós aprendemos a importância de nós perdoarmos, a importância do casamento, a importância da palavra do cristão ser única, ser sim ou ser não. Nós aprendemos a importância de amar como uma atitude, independente se nós temos uma resposta boa a isso, porque não é um sentimento, é uma decisão. Senhor, nós entendemos que Jesus, naquela conversa, naqueles ensinamentos, elevou o nível. E nós queremos responder a isso. Nós sabemos que o Senhor não só nos dá informação através da Tua palavra, mas ela também nos dá poder para cumpri-la. Então nós possamos nessa manhã, assim como nós viemos aprendendo, que nós possamos estar aqui sensíveis para responder a essa vontade, a Tua palavra, em nome de Jesus. Queridos, o grande objetivo dessa série é nós chamar a atenção, a nossa atenção para aquilo que a palavra de Deus diz e para os ensinamentos de Jesus. Esse é o grande objetivo. Às vezes nós já passamos por isso, já passamos por esse texto algumas vezes, mas não cumprimos. Existem muitas pessoas, como o pastor disse, para nós contextualizarmos aqui, que relativizam a palavra de Deus. Escolhe apenas uma parte que eu quero seguir, essa parte aqui, para mim dá, está tudo certo. Falar a verdade, não, para mim está tudo certo. Agora, insultar pessoas, não, aí para mim é um pouco mais difícil. A gente tem uma tendência de ser seletivo, porque parece que é mais fácil. Parece que isso aqui eu consigo, parece que isso aqui está um pouco longe para mim, parece que isso aqui é meio injusto. Quando nós vamos aprender como criar os nossos filhos baseados na palavra de Deus, exige de nós um comprometimento e uma disciplina diferente de alguns ensinamentos que nós ouvimos por aí. Quando nós aprendemos como nós precisamos nos comportar no nosso casamento, sobre sinceridade, sobre transparência, sobre renúncia,
parece que aquilo que uma outra pessoa diz, ela é mais importante. Esses dias a Esther ontem, né, estava compartilhando uma reportagem que saiu de que casamentos duradouros, né, que duram por longos anos, ele tem a tendência de gerar infarto. Só se foram cristãos que não são cristãos, ou pessoas casadas que não têm o coração e a mente que Jesus trouxe para nós. Às vezes você vai olhar para o lado e falar assim, nossa, meu marido está dando infarto em mim. A minha esposa está me infartando. Cuidado. Pode ser que o seu casamento, pode ser que a forma como você construiu tudo isso não esteja embasado no alicerce que Jesus ensinou. Porque ele disse que se nós construirmos em cima desses alicerces, nós teremos uma casa que vai ser construída sobre a rocha, que é inabalável, porque Jesus e a sua palavra é inabalável. Entender o que a Bíblia fala sobre determinados assuntos e construir uma casa, adotando esses alicerces como estrutura para a nossa construção, para a nossa família. Queridos, eu preguei aqui uma série alguns meses atrás sobre o poder do Espírito Santo. Quando nós recebemos a informação de como nós precisamos nos comportar como cristãos, nós também recebemos a informação de que o Espírito Santo, ele habita em nós. E ele não só nos pede para fazer algo, mas ele nos dá poder para fazer algo. Quando nós olhamos assim, falando, eu não consigo perdoar aquela pessoa, é porque você ainda não entendeu que o Espírito Santo que mora e habita em você, te dá poder, te reveste de poder para fazer algo, para conseguir ir, para perdoar, para responder, para convencer. Não é um manual de instruções simplesmente, é um manual que sim vem com passos, com informações relevantes, mas que também ela vem recheada de poder para dizer assim, uau, é como se eu precisasse voar numa ilustração, tá? Não vou sair voando aqui. Mas se nós precisássemos voar, mas para voar eu preciso de uma capa, de uma asa, estar em um avião. E aí ele fala assim, então você vai voar, você precisa voar, mas eu te dou recursos para isso, eu te dou o Espírito Santo que mora em você. E te dá poder para fazer isso. Provérbios 22, 28 diz assim, não removas os marcos antigos que puseram os teus pais. Quando nós lemos essa passagem, ela não fala apenas de um conservadorismo e nós mantermos as velhas estruturas. É nós olharmos para qual a estrutura que foram construídas e quais tipos de alicerces, em quais tipos de alicerces essas casas foram construídas. Quando nós olhamos assim, não remova as marcas antigas que puseram os teus pais, talvez você diga assim, os meus pais não puseram alicerces que conversam com isso que o pastor está pregando nessa série. Nós estamos falando mais do que os nossos pais terrenos, nós estamos falando sobre as pessoas que representam, os nossos pais espirituais que trouxeram o Evangelho e a Palavra de Deus até nós. Nós estamos dizendo assim, nós não vamos abdicar, nós não vamos esquecer. Ele está dizendo, não removas os marcos antigos. Por quê? Porque pais fazem referência sobre esses pais que construíram uma base cristã para nós, homens e mulheres de Deus. O Rosni orou hoje aqui pelos filhos. Você está fazendo parte de um grupo de pais que de fato está construindo e possibilitando e cooperando para a construção de casas alicerçadas em verdadeiras estruturas, ou você está sendo pai e mãe que está construindo um caráter baseado em um representante, em uma figura política ou em um representante que você vê na internet? Existe aqui uma instrução, várias instruções, vários pontos importantes, e o negócio é como é que eu estou disposto a responder a isso tudo. Hoje você vê, o Davi aqui estava aqui orando, por quê? Porque hoje ele está entendendo, ele não está aqui como um fariseu, orando para que as pessoas vejam. Eu não chamei ele aqui para isso, eu chamei porque nós nos inspiramos numa inocência de uma criança, que entende que Deus, ele é poderoso para curar a minha mãe que está lá no hospital. Nós precisamos ser pais relevantes, que cooperam para que essa estrutura esteja muito bem alinhada e muito bem clara na nossa igreja. Eu trabalho numa fábrica, eu sempre comento isso com vocês, trabalho numa fábrica de fabricação de celulose e papel, e existem N métodos e processos para que nós possamos atingir uma boa otimização de processo, por exemplo. Se você quer reduzir perda, existem modelos de melhoria contínua, a gente chama aí de TPM, Lean Manufacturing, Six Sigma, você que está no meu mundo aí, sabe do que eu estou falando. Redução de perdas, você vai olhar para esses termos, para esses métodos, você vai falar assim, olha, para eu conseguir um resultado como esse,
eu posso aplicar um método tal, eu posso aplicar uma ferramenta tal, e existem N ferramentas. Não existe só uma forma de nós atingirmos algo, um bom resultado produtivo, uma boa redução de custo. Existem várias ferramentas, mas quando se trata numa casa construída sobre esses alicerces, sobre essa rocha, não são várias, são ferramentas que estão distribuídas de forma aleatória pelo mundo, é aquilo que está baseado na palavra do Senhor. São esses métodos que eu quero. São essas ferramentas que eu quero utilizar, porque aí sim Ele me dá garantia, porque eu estou embasado na palavra de Deus. Amém? Mateus 22, versículo 29 diz assim: errais, Jesus diz, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus dando um ensinamento e recapitulando o ensinamento que Ele estava falando para os saduceus, uma seita judaica, que estavam simplesmente focados nos primeiros capítulos das Escrituras, simplesmente no Pentateuco, quando eles estavam questionando a respeito da ressurreição. E por que Jesus diz isso? Porque eles fazem algumas perguntas totalmente relevantes, aquela lá, eu não vou falar muito sobre ela, mas sobre, um homem casou com uma mulher, e um homem tinha 7 irmãos, o homem morreu, o irmão morreu, o irmão morreu, o outro irmão morreu, todo mundo morreu. Essa mulher vai para o céu, de quem que vai ser? Esposa, vai ser marido de quem? Ele falou assim, vocês estão preocupados com uma coisa. Eles, na verdade, queriam colocar Jesus, apertar Jesus de alguma forma, não acreditavam na ressurreição, eles não olhavam para aquilo que o próprio profeta Daniel trazia sobre esse assunto. E o que Jesus diz para ele? Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando eles questionam sobre isso, Jesus falou assim, quem está falando de eternidade, de casamento? E aí Jesus, ele confronta eles dizendo assim, eu sou, por um acaso, ele diz assim, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas sim de vivos. Jesus ele não usou nenhuma referência que estava fora daqueles pentateucos, daqueles 5 livros. Deus ele trouxe uma referência própria do que propriamente estava escrito naquele Pentateuco, dizendo sobre... Vocês não leram que Deus é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó? Por acaso essas pessoas, elas estão mortas, mas nós estamos falando de algo que vai ser além disso. Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E Ele estava trazendo, na verdade, um ensinamento para aqueles saduceus, que estavam focados em eleger simplesmente uma parte das Escrituras. O aprendizado aí eu e você temos tido comportamentos como esse, onde eu adoto simplesmente uma parte das Escrituras. Quando fala sobre prosperidade, eu vou ofertar, eu vou dizimar, porque eu quero de fato viver uma prosperidade, o Senhor é o Deus das minhas finanças. Mas quando fala de santidade, a mesma pessoa não responde da mesma forma. Quando fala sobre em querer ter os meus filhos, não quero meus filhos perdidos nas drogas, eu estou aqui orando pelos meus filhos, eu estou clamando pelos meus filhos, mas quando se fala em ter um comportamento de perdoador dentro de um casamento, eu já não sou mais a mesma pessoa. E eu esqueço, parece, que as coisas todas elas estão conectadas. O que eu quero dizer e trazer através desse ensinamento que Jesus está dizendo, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus, para de eleger simplesmente a parte que é bom para você. Para de selecionar, aprenda através dessa série, desse sermão, que tudo está no mesmo pacote. Eu não posso querer o Jesus que ama e não querer o Jesus que é justo. Não tem como eu querer só o Deus que salve, não querer ter o Deus que traz o Espírito Santo, que sim traz correção em nossos corações. Você estava falando aqui, você ama uma pessoa, ama, né? Depois você vai lá e ele usou uma expressão, você dá uma machadadinha na pessoa. Ele já arrancou a cabeça da pessoa, já não, quase que não tem. O negócio é assim, você ama alguém e você confronta a luz da palavra de Deus. Queridos, quantas vezes eu já conversei com muitos de vocês, confrontando em amor, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu acho, é aquilo que a palavra de Deus traz como ensinamento. E que seja dessa forma, para que de fato a gente possa responder. E, quase entrando nos pontos que nós vamos tratar hoje, João capítulo 5, versículo 39, diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim, para terdes vida. Olha o que está dizendo, examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, no entanto, não quereis vir a mim para terdes vida. Nós estamos dizendo, a palavra de Deus contém as instruções para que nós possamos ter
uma vida eterna, para que nós possamos ter uma vida boa, para que nós possamos ter também um casamento saudável, uma família saudável. Contudo, não quereis vir a mim. Por quê? Por que nós ignoramos? Por que nós mal temos contato com a palavra de Deus? Se eu sei, e se eu estou tendo a revelação de que a palavra de Deus, ela me traz informação e instrução para ter uma vida construída sobre a rocha, por que é que nós ignoramos isso? Por que nós constantemente precisamos falar, gente, como está? Se nós perguntássemos aqui, como está o seu tempo sozinho com Deus? Como é que está o seu tempo de leitura? Porque de duas uma, por que nós ignoramos a palavra de Deus? Ou porque nós não conhecemos, ou porque às vezes nós duvidamos da intenção de Deus. O primeiro pecado, quando nós falamos de Adão e Eva, Deus falou assim para eles, vocês podem comer de tudo que tem aqui, menos dessa árvore. De tudo, menos dessa árvore. E quando Satanás, ele traz essa confusão na mente deles, ele traz assim, olha, se vocês comerem, vocês terão conhecimento do bem e do mal. E houve no coração deles a dúvida sobre a intenção real de Deus. O pecado pior, o negócio pior não foi ele ter comido, o negócio pior foi ter gerado dentro deles a dúvida sobre a intenção real de Deus. E a minha pergunta é, às vezes nós não respondemos a algo porque eu falo assim, não, mas você não sabe a minha história. Se eu tiver que perdoar o meu pai que fez isso e aquilo comigo, não vale, não é justo, não é certo. Não, perdoar a minha esposa, não sabe o que ela fez para mim. Quando a gente fala em amar aquele que quer o meu mal, aquele cara que me derrubou na empresa, aquele cara que tentou passar a perna em mim, é por quê? Porque eu estou, de certa forma, duvidando da intenção de Deus. Deus está dizendo assim, olha, ama, mesmo assim, perdoa, mesmo assim. Você fala, mas não bate. Nós precisamos tirar todo tipo de dúvida sobre a intenção real de Deus. Deus, ele é um Deus que nos ama. Deus, ele é um seu Pai. Deus, ele amou de tal forma que ele deu o próprio Filho dele para te salvar, para me salvar. Então, que nós não venhamos duvidar da intenção de Deus, que é de fato de nos trazer salvação, de nos trazer restauração, de nos trazer libertação, de nos trazer cura. Mas, Nenê, a gente passa por problemas, a gente passa, nós somos seres humanos. Estava ontem falando com o pastor, né, a Edna nessa situação, e a gente pensar, mas por que está passando a situação? Porque está sujeito às coisas deste mundo, mas qual é o nosso papel como cristão? Assim como Davi disse, nós vamos clamar pela vida dela, nós vamos orar pela vida dela, nós vamos orar pelos nossos filhos, nós vamos clamar pelos nossos filhos, e no que depender de nós vamos responder aos princípios, para que de fato a casa que nós estamos construindo esteja sobre a rocha. Amém? Nós vamos trazer aqui, hoje, mais quatro princípios. 4 aprendizados. O primeiro está no capítulo Mateus 6, versículo 1. Versículo 1 diz assim, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celestial. Então, o primeiro que nós vamos falar hoje traduzindo aí num ensinamento prático, palavras do próprio pastor Mateus, essa agora, hein? Deus está vendo o bem que fazemos e não precisamos anunciar, pois isso anularia a recompensa. Falei palavra do pastor Mateus porque é versão Mateus, tá? Mas é tirado do versículo 1 do capítulo 6 aqui. Vou repetir. Deus está vendo o bem que fazemos, não precisamos anunciar, pois isso anularia a recompensa. Queridos, quando nós falamos de fazer o bem, existe uma expectativa da parte de Jesus, que ele estava ensinando aqui, é de nós não vivermos uma vida de benfeitorias, de forma que isso seja necessariamente espalhado para toda a comunidade. Ele está dizendo, Deus está vendo o bem que fazemos, não precisamos anunciar, pois isso anularia a recompensa. Aí, ó, vou me afastar aqui para você ver. Igual o pastor fez, vocês não falar que eu sou o pica-pau feio depois. Deus está vendo o bem que fazemos, não precisamos anunciar, pois isso anularia a recompensa. A gente fala, isso é simples.
aparentemente. Mas nós estamos rodeados de pessoas que elas têm uma necessidade de anunciar aquilo de bom que ela está fazendo. É porque, entenda, no segunda parte nós vamos falar um pouco sobre a questão de dar esmolas. Eu quero focar na primeira parte, um pouco mais amplo, nós fazermos o bem. O que é fazer o bem para você? Talvez fazer o bem para mim, para você, seja sim cooperar financeiramente na vida de uma pessoa, mas às vezes é você dar um tempo de qualidade para alguém. É você receber alguém na sua casa para jantar, é você ir na casa de uma pessoa e prestar um serviço para ela, é você ajudar alguém a atravessar a rua, por exemplo. Eu não sei o que é fazer bem na forma como você está na sua rotina, não existe uma forma específica, existem N formas de nós fazermos o bem. Existe quando alguém entra na empresa, por exemplo, e você ser aquela pessoa que vai ser proativa e vai dizer assim, vem cá, eu vou te instruir, eu vou te ajudar, vem cá, você vai ver como funciona. Enquanto muitas outras pessoas podem querer já derrubar ou descredibilizar, é você ser alguém que vai cooperar para o crescimento daquela pessoa. É talvez você ser uma pessoa que você chegou novo numa escola, alguém chegou novo na escola, né? Vocês que são adolescentes, jovens, e às vezes aquela criança está meio perdida, está meio assim insegura, e você ser aquele amigo que vai ser para aquela pessoa, vai falar aqui, vem cá, vem jogar no meu time aqui. Aí ele jogou o primeiro, Gabriel, você fala, puxa, a vida é ruim pra caramba, vai no outro time, mas ele é legal também. O negócio é o quanto nós estamos interessados em fazer o bem para as pessoas. O quanto nós estamos interessados e dispostos a entregar parte do nosso tempo, que é tão precioso, para fazer o bem para alguém. Às vezes fazer o bem é igual ontem. O pastor ontem anunciou lá que nós iríamos aqui descarregar as cadeiras. Glória a Deus, não quero... Existem N justificativas, às vezes você viu uma mensagem só depois, está tudo certo. O negócio é uma oportunidade de eu fazer o bem. A gente veio aqui descarregar as cadeiras para cooperar, para deixar tudo aqui certinho. É alguém que faz o bem, vem antes, tira uma música para tocar aqui e fazer o bem. Não estamos ganhando nada necessariamente com isso. Maiara estava aqui hoje, está quase, a Chloe já está vindo, mamãe, estou chegando. Estava até, não sei se vocês viram aqui, a Maria até viu, estava até com uma estrelinha aqui, ó, na sua barriga, a hora que você estava aqui, Maiara, cantando. Mas ela está aqui servindo. Por quê? Porque ela está disposta a fazer o bem para Deus, para a comunidade, contribuindo para o lugar onde ela está inserida. Quais são as suas habilidades? O que você faz de bom? A palavra de Deus diz, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor e não para os homens, esperando a recompensa deles. Sabe por quê? Porque hoje eu estou fazendo algo aqui para alguém que pode até me aplaudir por aquilo que eu estou fazendo. Mas amanhã, essa mesma pessoa que me aplaudiu pode ser a pessoa que está apontando o dedo na minha cara porque eu errei sobre alguma situação. Fazer o bem, gente, é você encontrar a forma. Agora, o ponto principal que Jesus está dizendo assim, Deus está vendo o bem que você está fazendo, não precisa ficar anunciando. Não precisa você querer dizer assim, olha, eu fiz, eu ajudei, tá? Ontem eu vim aqui e ajudei a limpar as cadeiras. Ontem eu limpei aqui, teve batismo ali, eu sequei ali, tá? Chayane, cadê a Chayane? Está aqui agora? Chayane, eu sou da atmosfera, eu fiz mais. Eu limpei bastante. O que ele está tentando dizer, eu estou dizendo de uma forma simplista, mas às vezes no seu trabalho há uma necessidade. E nós precisamos constantemente, porque nem sempre é na maldade. O que eu estou querendo dizer é assim, eu vou até compartilhar, sempre que eu prego aqui, eu conto o pecado meu. Ai, Jesus. Não sei, vocês pecam, né? Santinhos. Mas esses dias nós tivemos um mês, o mês de outubro foi um mês muito bom para nós na fábrica. E como eu já compartilhei aqui, né, testemunhei, hoje eu estou como um coordenador de produção lá na fábrica, muito feliz por essa promoção. E eu tive um mês, né, foi o nosso segundo mês bom, e eu estava cheio no dia 1º de novembro, eu estava cheio de alegria, mês bom, compilei os números já de manhã, acordei cedo, coloquei lá, nós conseguimos tantas toneladas de produção a mais, já fiz um resuminho, cheguei, de novo, como eu estou dizendo, constantemente nós precisamos fazer isso. Por quê? Porque nem sempre é intencional. Não, eu quero ir porque eu quero receber uma recompensa, ou um aplauso, ou uma palavra de reconhecimento. Às vezes são coisas que estão impregnadas em nós precisamos trabalhar isso e vigiarmos. Eu cheguei
no dia 1º, já ali cheio de informação, e já estávamos entrando em novembro com um outro problema que estava acontecendo, paralisação. Nós dependíamos de cargas vazias para receber, para um processo produtivo que nós precisamos de carretas. As carretas estavam paradas, nós ia ter que tomar várias estratégias ali para mitigar o impacto que nós teríamos na nossa produção, com as pessoas. E quando eu cheguei lá, o time de gestão estava lá, o meu gestor estava lá, e eu empolgado com aquilo, com um resultado bom. E as pessoas já estavam olhando para a situação da frente. E eu falei, não, gente, não, falei para esse meu gestor, vamos comemorar o resultado. Não, Marco, tudo bem, o mês foi bom mesmo, mas vamos primeiro focar nessa estratégia, depois a gente fala sobre isso. E eu assim, porque eu tinha acordado cedo, eu tinha compilado os números, eu tinha pesado mais daquilo de bom que tinha acontecido. E durante o dia, é uma luta constante dentro de nós. Porque durante o dia eu fiquei assim, eu não vou me permitir, né, essa situação tão simples me impactar. E eu lutando ali, mas o meu eu querendo, não, olha, tá vendo, ninguém nem valorizou, nem reconheceu. E eu assim, deixando aquela mentira entrar na minha mente, com uma rotina que eu tenho até com a equipe de gestão, sempre me suportando, sempre me ajudando, sempre me incentivando, reconhecendo as coisas, mas naquele dia parece que inflou alguma coisa dentro de mim, e eu precisava, parece que... Parabéns, Marco. O resultado realmente foi muito bom. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque não aconteceu naquele dia, naquele momento. E eu percebi que tinha nascido dentro de mim, inflado dentro de mim, uma necessidade de ter sido reconhecido por um bom mês. Mas, na verdade, eu sou pago para isso. Eu trabalho e represento aquele time para dar bons resultados. Eu não estou dizendo que reconhecimento não seja uma boa prática, pelo contrário, nós precisamos fazer isso mesmo. O ponto é, nós não podemos depender disso. Porque se nós dependemos disso, não era nem porque as pessoas não queriam me reconhecer, é porque naquele momento, o problema, existia uma outra situação que necessitava e exigia mais energia para nós gastarmos. O ponto é, se nós alimentarmos isso, hoje eu não tive uma recompensa por um bem que eu fiz, por uma dedicação extra que eu tive, amanhã pode ser que eu não tenha, no outro dia pode ser que eu faça aqui para o Diego, e o Diego nem sequer olhou para a minha cara, nem sequer agradeceu. Pode ser que você fale, nossa, amei uma pessoa, eu fiz o bem, e o cara nem sequer disse obrigado. O problema não está em você que fez, pode ser que o problema esteja na pessoa que precisa desenvolver esse comportamento. Que eu quero dizer para vocês, tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. O que Jesus estava dizendo, faça o bem, não precisa ficar anunciando o bem que você está fazendo, a sua dedicação extra que você está fazendo. Por quê? Porque senão isso anularia a recompensa daquele que nós esperamos de verdade. Então eu estou compartilhando algo, e é uma verdade que ontem... E olha só como que é o negócio, porque eu não tinha percebido, e ontem quando eu estava meditando sobre esse momento, eu falei, Deus, me perdoa, eu me comportei dessa forma. Então eu quero que isso incentive e gere em nosso coração realmente uma análise crítica sobre a nossa personalidade, sobre eu estou fazendo algo, eu estou dependendo de um aplauso. Segundo ponto, versículo 2, quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então o segundo ponto aí que nós aprendemos é, devemos dar esmolas, mas se a motivação for promoção pessoal, não podemos fazê-la em nome de Deus. Não é se você der esmola, é quando você der esmola. Nós às vezes não tomamos entendimento daquilo que a palavra de Deus está dizendo. Há uma expectativa da parte de Jesus que nós apoiamos e cooperamos com os necessitados. Esmola, ela vem do grego elimosine, piedade, mercê, favor. Em grego eclesiástico, ele adquiriu o significado de donativo, caridade. Quando você der esmola, quando você cooperar, esmola, ele está dizendo realmente há uma necessidade. Existem N instituições que fazem trabalhos
olhando para a necessidade das pessoas, das crianças. Tem o pessoal aqui do Sestenóis que trabalha lá, tem um trabalho olhando para pessoas, para crianças, para necessidades. E o negócio é, quando você fizer isso, a forma como você vai fazer isso, você que vê. A Chay mandou ontem no grupo da igreja que existia uma família que estava precisando, ou estava, não entendo que ainda está, porque eu acho que hoje que está sendo colhido os alimentos, existe uma família em necessidade. E quando existe uma necessidade, existe a manifestação dos cristãos com esmolas, suprindo necessidade, suprindo algo que está carente, seja um recurso ou seja uma situação. O negócio é, quando der esmolas, se a motivação for promoção pessoal, não podemos fazê-la em nome de Deus. É assim, é como se nós, hoje existem muitas empresas, instituições, negócios, que nós adquirimos inclusive pontos verdes, se você coopera com o meio ambiente, se você está olhando e contribuindo para uma preservação, por exemplo, florestal. Existem pontos nesse sentido que cooperam. Aquela empresa, ela pode ser pode ser que atraiam investidores, ela é bem vista num mercado econômico, por exemplo, ela pode ser vista no meio industrial. Existem, não é só desejos, não, são políticas. Existem, quem trabalha aí, né, externa, ISO 9001, 14045 e todas as do mundo. Existem as políticas de sustentabilidade. Quem nunca foi numa auditoria questionado, quais são os pontos da política? Quem trabalha em empresa aí sabe do que eu estou falando? Mais gente? Não? Política. Como que você contribui para a política de sustentabilidade? Quais são os pontos? O negócio é assim, muitos lugares, instituições, empresas, elas precisam responder a isso. Recebem investimentos, são bem vistas, mas não é o tipo de dar esmolas que a Bíblia ensina. Por quê? Porque se a motivação for promoção pessoal, nós não podemos fazer em nome de Deus. É legal, é bonito, é bem visto, é necessário, mas o tipo de contribuição que nós podemos fazer não pode ser como os fariseus. Olha, eu tô ajudando aqui o irmão, tá? Estou dando R$100 aqui para ajudar com a compra de um arroz. Eu estou dando aqui R$50 aqui para comprar, R$300 para comprar uma calça jeans, do que ele lembra desse vídeo. Estou ajudando aqui, Às vezes o comportamento de algumas pessoas é que isso seja visto, e ele está dizendo assim, se for para promoção pessoal, não faça em nome de Deus. Faça, é bom, é bem visto, mas não é o tipo de dar esmola que Jesus está ensinando aqui. E também não é aquilo que nós não podemos falar, ninguém pode saber, né? Às vezes alguém alguém descobriu, você tem que mentir. Porque não, a Bíblia diz que ninguém pode saber. Então foi você, Esther, que deu? Não fui eu. Não fui eu. Gente, o problema não está isso, o problema é onde está a raiz daquilo que ela fez. Se a raiz daquilo que ela fez é receber uma promoção pessoal e ser bem vista, a grávida que ajuda os pobres, a grávida mais linda, né? Se esse for o interesse, a raiz, é aí que está o problema. O que nós temos que entender é, nós precisamos sim fazer. Não é se você fizer, é quando você fizer. Então sim, nós precisamos contribuir. Então existem as necessidades que às vezes é apresentado aqui na igreja. Seja você a pessoa que vai dizer assim, olha, conta comigo. Vai ser um pacote de arroz, um pacote de feijão, seja lá o que for. Quiser trazer, não quiser dar um nome para a pessoa, entrega para alguém da atmosfera, mas faça isso. Mas não faça isso como uma promoção pessoal. Amém? Terceiro ensinamento aí. Versículo 5. Vamos ler juntos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Então, o ponto 3 que nós aprendemos aí é, a oração, ela não é uma discussão na rede social, onde todos admiram as suas argumentações. Vou repetir.
Vou ler aqui junto com você. A oração, ela não é uma discussão na rede social onde todos admiram as suas argumentações. Antes, ela é uma conversa sincera com alguém que conhece todas as nossas necessidades. Quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo assim, olha, eu não estou preocupado se gramaticalmente você está falando certo ou errado. Eu não estou preocupado com a eloquência com a qual você está falando. Eu estou preocupado de que ela seja sincera, uma conversa com alguém que conhece todas as nossas necessidades. Queridos, eu estou dizendo isso, não é pecado nós orarmos aqui, quando nós vamos orar em comunidade, alguém está orando, às vezes você vai na casa de alguém vai orar pelo almoço, e alguém faz uma oração de concordância, alguém conduz aquela oração. Não é esse, o problema não está nisso, o problema está se eu quero que as pessoas vejam que eu estou orando, que as pessoas percebam as palavras bonitas que eu estou dizendo, e quando na verdade o tempo que eu tinha que tomar, que eu tinha que tirar no meu quarto sozinho, para ouvir, para comunicar, para ser sincero com Ele, eu não faço. Então Jesus ele está dizendo assim, é importante que você ore, é importante que você converse, mas é importante que isso seja de forma sincera. É importante que isso não seja visando reconhecimento. De novo, você vai ver que esses tópicos todos, ele está dizendo assim, olha, eu não estou me importando com aquilo que você está representando necessariamente para as pessoas. Isso precisa ser consequência de uma vida quebrantada. Eu estava falando com um homem esses dias, e ele falou para mim assim, de uma história de alguém que ele estava conversando, que a pessoa contava constantemente nos encontros que eles tinham, às vezes contava no meio de um público, de situações onde ele, tinha saído casado com filhos, mas tinha ido viajar a trabalho, tinha saído com uma mulher, foi trabalhar numa tribo indígena, saiu com uma índia, falando desses comportamentos sexuais com outras mulheres fora de casamento, achando o máximo. E aí quando eles estavam conversando sobre filhos, ele falou assim, não, eu não brigo com a minha esposa na frente dos meus filhos, eu também não bebo na frente dos meus filhos, que é importante o exemplo que ele está olhando para mim. Ou seja, aquilo que os meus filhos veem, isso é importante. Aquilo que as pessoas veem, isso é importante. Mas aquilo que não é visto, aquilo que ninguém enxerga, como se aquilo que Deus está enxergando não fosse representativo. Ah, legal, eu estou preocupado com uma reputação, não é caráter. A reputação é aquilo que as pessoas simplesmente enxergam, sem saber quem você é quando você está no secreto. O caráter trata-se de quem você é quando ninguém está te vendo. O caráter traz sentido à pessoa que está clamando, ajoelhada, intercedendo naquele quarto. Ele fala assim, fecha a porta, quando orar, entra no teu quarto. O que Jesus estava querendo dizer? Eu quero que vocês elevem o nível para um nível íntimo, para um nível de sinceridade, para um nível de relacionamento, de intimidade. E você não vai ter intimidade se você simplesmente, constantemente, ficar orando em público de voz alta, com uma boa eloquência, porque não é esse coração que eu estou procurando. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, pessoas que estão clamando nos seus quartos, porque não estão preocupadas com a reputação para as pessoas, elas sabem que isso vai ser consequência de uma vida inclinada para Jesus e obediência a Ele. Deus está à procura, e Jesus está me ensinando isso. Ora, fala com o Pai, com sinceridade de coração e com transparência, quando estiver lá, onde ninguém está te vendo. É ali que nós vamos encontrar os segredos do coração do Pai, mas a gente passa a semana toda trabalhando bastante, estudando bastante. E aí o que Jesus diz, ele eleva o nível. E de novo, ele eleva o nível, mas ele também eleva o recurso que nós temos disponível. Ele diz assim, mas vocês vão ter o Espírito Santo. Sabe quando você não tiver vontade de orar, você vai ainda assim entrar no seu quarto, fechar a porta, e você vai ter o tempo do secreto, mesmo quando você não estiver arrepiado da presença de Deus, porque você não vive por arrepio, você não vive por sentimentos, você vive por constância, você vive baseado na palavra do Senhor. E se Ele espera alguém inclinado no seu quarto, com as portas fechadas, com uma oração sincera, você será essa pessoa, amém? E quarto ponto aí, ele diz assim, a oração, antes de eu ler o versículo, eu vou inverter, vou ler o tópico do quarto ponto, que é, oração é um processo de alinhar os pensamentos
ao Deus das Escrituras enquanto calamos o Deus que criamos. Vou repetir. Oração é um processo de alinhar os pensamentos ao Deus das Escrituras enquanto calamos o Deus que criamos. Esse Deus aqui é até minúsculo. Sabe por que isso, gente? Porque a oração, ela é entender quem de fato Deus é segundo a palavra. É quem Jesus é segundo a palavra. A oração é um processo de alinhar os pensamentos a esse Deus das Escrituras, enquanto calamos esse Deus que às vezes nós criamos no nosso interior. Mas é justo que eu passe por isso, não é justo que eu esteja lidando com essa situação. A gente vai criando e internalizando um Deus com D minúsculo, porque não é baseado na palavra. Não está escrito na Bíblia que ele é assim, está escrito na minha mente, está escrito na minha experiência de vida, está escrito no meu diário. Esse Deus que tem que fazer tudo para mim, esse Deus que tem que dar tudo que eu peço, esse Deus que se falar não para mim, não, ele não é o Deus que eu estou buscando. A oração é o momento de dizer assim: Senhor, eu quero entender, eu quero saber quem o Senhor é. Eu quero ter revelação de quem o Senhor é, segundo as suas Escrituras, segundo a sua palavra, porque senão nós corremos um grande risco de estarmos adorando ao Deus, idolatrando a um Deus que nós criamos na nossa mente. Porque, querido, se você não lê a Bíblia, se você não vai para a igreja, se você não participa de uma célula, se você não está tendo contato com a palavra de Deus, que Deus é esse que você está servindo? Para que Deus é esse que você ouve, que você às vezes fala, não, Deus te abençoe. Quem é esse Deus quando alguém fala assim, Deus te abençoe? Quem é? É um Deus baseado nas Escrituras, é um Deus que, através de Jesus, conduziu ensinamentos importantes para que nós pudéssemos aprender e a responder? Ou é um Deus simplesmente um Papai Noel? Um Deus bonzinho, que ama todo mundo? E quer todo mundo bem? Nós precisamos entender que a oração, e quando ele vai ensinar, e nós vamos ler esse versículo 9 daqui a pouco, ele está dizendo assim, eu vou ensinar um modelo de oração, que traz intimidade, que traz exaltação. É um modelo de oração que Jesus está dizendo, inclusive por quê? Porque quando a gente vê Jesus falando assim, orais assim, Pai nosso que estás no céu, papapá. Mas ele acabou de dizer que não era para orar em vãs repetições. O que Jesus está querendo dizer assim? Eu estou trazendo um modelo e um ensino para que vocês sigam. De fato, não é para que a gente fique repetindo uma oração sem sequer entender a profundidade daquilo que está escrito. Quando ele nos encoraja a nós orarmos, a nós termos esse momento ali de alinhamento com quem é o Deus das Escrituras. O que esse Deus das Escrituras espera de mim? Porque às vezes o Deus que você criou na sua mente entende que não perdoar está tudo certo. Afinal, você faz tantas outras coisas boas? Meu Deus, mas eu já ajudo isso, eu já faço aquilo, eu já coopero com isso. Ah, tudo bem, tá? 90% eu estou fazendo. Mas o Deus das Escrituras, ele diz um modelo de oração, um modelo de vida, um modelo de caráter, um modelo de princípio que exige de nós resposta. Nós precisamos entender e falar assim, em algum momento você parar na sua semana e falar assim, Senhor, será que existe algum conceito que eu criei sobre o Senhor que não está atrelado às suas Escrituras? Isso vai trazer maturidade para a nossa vida. Isso vai saber, como eu disse no começo, que nós passamos por algumas dificuldades, nós passamos por dores e Deus continua sendo Deus. E nós vamos orar quando as coisas doerem. Nós vamos chorar quando as coisas apertarem. Nós vamos clamar, nós vamos interceder. Mas nós vamos reconhecer quem é esse Deus da palavra dele, das Escrituras, aquilo que de fato ele traz como verdade. Eu estou dizendo isso e nós vamos finalizar aqui e vamos ler o versículo 9. Queria que vocês colocassem em pé. Em algum outro momento nós podemos discutir um pouco mais. Pode colocar o versículo 9 aí de Mateus. Porque você entendeu hoje que não está atrelado a você repetir uma oração gravada
e religiosa. Não está atrelado em você fazer aquilo sem sequer entender o que você está fazendo. Jesus, ele traz, e nós vamos finalizar hoje com esse modelo de oração que ele nos ensinou. Por quê? Porque se nós não orarmos, nós jamais conseguiremos perdoar. Se nós não orarmos, nós jamais conseguiremos ser fiéis. Se nós não orarmos, nós jamais conseguiremos ajudar o próximo sem ter uma necessidade de recompensa. É na oração que nós somos tratados. É no secreto que nós somos confrontados. Você pode ouvir uma palavra aqui, queridos. Você pode ser confrontado pela palavra aqui num domingo de manhã. Se você não levar esse aprendizado para o seu secreto, se você não fizer um exercício de avaliação, parece que aquilo ali foi uma mensagem muito boa e motivacional. E eu não creio, nós não estamos aqui pregando palavras motivacionais, nós estamos pregando um evangelho que cura, nós estamos pregando um evangelho que transforma, nós estamos pregando um evangelho que restaura, mas a sua resposta, ela é parte da transformação. Quando nós oramos, nós cantamos aqui hoje, que nós não seremos abalados, nós contamos que nós vamos construir minha vida em Ti. Tu és o meu firmamento, Tu és o meu fundamento, nós não seremos abalados. Esse mesmo Jesus que proporciona um alicerce firme, Ele diz assim: ei, eu preciso que você responda a essa palavra. O escritor aos Hebreus disse: por muito tempo só os profetas nós ouvimos os que os nossos antepassados disse, mas agora o Filho do Homem, Jesus Cristo, Ele traz aprendizados importantes para você, Ele traz aprendizados importantes para nós, e que exige de mim, de você, uma resposta. Uma resposta, por quê? Para que eu tenha uma vida construída sobre uma rocha inabalável. Senão, não deixe que os seus domingos de manhã tornem-se palavras motivacionais, porque não é isso que nós estamos fazendo, e eu não creio que é isso que está acontecendo, mas eu quero que você responda isso. Nós queremos incentivá-los a você de fato trazer e meditar sobre isso. Marco, por que nós falamos durante a semana na célula, sobre um tema, sobre uma mensagem, e a gente faz perguntas? Porque a gente quer aplicações práticas, a gente quer que vocês discutam sobre o tema, a gente quer que vocês digam assim: olha, eu não consigo perdoar minha mãe, eu não consigo perdoar meu pai, eu não consigo perdoar meu filho que me abandonou. E eu quero que vocês como comunidade orem por mim. Quando nós estamos lá na célula, discutindo sobre um assunto, lá tem vida, lá tem a palavra de Deus que transforma, e você vai dizer assim: nossa, meu casamento está acabando, eu não quero que isso se finalize, eu estou disposto a me arrepender, eu estou disposto a ser confrontado pela palavra, mas é ali que você rasga as suas vestes e diz assim: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, quantas vezes eu fiz algo dependendo de uma recompensa. Talvez você é ferido, porque durante todos os lugares que você possa ter passado, as pessoas não reconheceram o seu valor. Parece que você se esforçou, as pessoas não reconheceram o seu valor. Você saiu de um lugar, saiu de uma igreja, foi para outra, foi para outra, foi para outra, saiu de um trabalho, foi para outro, foi para outro. O que Jesus está dizendo assim? Você está esperando do lugar errado. Eu sou a recompensa, eu sou a resposta. Ei, espere de mim algo que eu posso te oferecer, que vai ser duradouro. Às vezes o ponto dessa mensagem vai ser assim: Marcos, sequer eu consigo orar, cara. E a minha motivação, o meu incentivo, pregando essa palavra, é dizendo assim: feche a porta do seu quarto mesmo quando você não estiver sentindo. A palavra de Deus diz: aqueles homens, quando eles estavam para atravessar aquele rio, eles falaram assim: ó, vai e ande até lá, mas o rio está fechado. Eu não estou enxergando nada, não está aberto, mas vai. A hora que você pisar ali, por quê? Porque uma atitude natural, ela revela, ela libera, ela desobstrui uma atitude sobrenatural. Se você responder, se você obedecer, à medida com que nós tocarmos no rio, as águas se abrirão. À medida com que você obedecer a palavra, o seu casamento será restaurado, a sua família será sarada. Mas é necessário uma resposta em obediência. Em obediência. Jesus ensinou aquilo lá no Sermão do Monte para aqueles discípulos, e essa palavra está chegando até mim, até você hoje. E ele diz assim: se ouvires essas palavras, e obedecerem, tereis a casa construída sobre a rocha. Os ventos podem vir,
A tempestade pode vir, mas nós estaremos firmados no Senhor Jesus, que é a nossa rocha inabalável.